Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Química para Vestibulando. Eu sou Michelle Leal, professora de Química, e a aula de hoje é sobre as funções inorgânicas, o óxido neutro. Como já vimos nas aulas anteriores, função inorgânica é um grupo de substâncias com propriedades químicas semelhantes, ou seja, com características semelhantes. Como já vimos, existem quatro principais funções inorgânicas: os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. Como já vimos nas aulas anteriores, os óxidos básicos são formados quando um metal de baixa oxidação, ou seja, um metal de carga +1, +2, +3 ou +4, se liga ao oxigênio. E um óxido ácido, ele é formado quando um ametal se liga ao oxigênio ou quando um metal de alta oxidação, ou seja, um metal que possui carga +5, +6 ou +7, se liga ao oxigênio. Se você ainda não assistiu às aulas sobre os óxidos básicos e os óxidos ácidos, então clica aqui no card que está aparecendo aqui na sua tela para você ter acesso a todo o conteúdo dessas aulas. E os óxidos neutros, eles são formados quando um ametal se liga ao oxigênio. Como vocês já devem ter percebido, a definição de óxido neutro é semelhante à definição do óxido ácido. Então, o que vai diferenciar um óxido neutro do óxido ácido? Então, o óxido ácido, ao reagir com a água, ele se transforma em um ácido. Mas os óxidos neutros, quando eles se misturam com água, eles não reagem. Então, essa reação aqui não acontece. Então, essa é a diferença do óxido neutro para o óxido ácido. Resumindo o que a gente já viu nas aulas anteriores e nessa aula, os óxidos são classificados como básico, ácido ou neutro, porque um óxido básico, ao reagir com a água, ele se transforma em uma base. Já os óxidos ácidos, quando eles reagem com a água, eles se transformam em um ácido. Já os óxidos neutros, quando ele é misturado em água, ele não reage. Por isso que ele é chamado de neutro. A nomenclatura dos óxidos neutros é semelhante da nomenclatura dos óxidos ácidos. Então, primeiro a gente coloca o prefixo, mais a palavra óxido, a preposição de, o prefixo mais o nome do ametal ligado ao oxigênio. O prefixo indica a quantidade de oxigênio e a quantidade do ametal ligado ao oxigênio. Então, o prefixo mono indica que eu tenho apenas um oxigênio ou um ametal ligado ao oxigênio. O prefixo di, 2, o prefixo tri, 3 e o prefixo tetra, 4. Então, como que vai ficar a nomenclatura do CO, que é um óxido neutro? Então, primeiro, eu leio o nome desse composto de trás para frente. Então, óxido vem de oxigênio. E primeiro eu tenho que colocar o prefixo que indica a quantidade de oxigênio que eu tenho nesse composto. Então, eu tenho apenas um oxigênio. Se eu tenho apenas um oxigênio, vai me dar o prefixo mono. Então, mono mais a palavra óxido, então monóxido, a preposição de, o prefixo antes do nome do ametal. Então, aqui eu só tenho apenas um átomo de carbono. Mas eu não coloco o prefixo mono, porque antes do nome do ametal, eu só coloco o prefixo a partir de 2. Então, ao invés de ficar monóxido de monocarbono, vai ficar monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás altamente tóxico e pode ser formado por ações naturais, como por exemplo os vulcões, ou por ações humanas, como a queima de combustíveis fósseis. Agora eu tenho aqui um outro exemplo de óxido neutro, que é o NO. Então, para fazer a nomenclatura desse composto, sempre eu leio de trás para frente.
Então, o prefixo antes da palavra óxido indica a quantidade de oxigênio que eu tenho nesse composto. Então, eu tenho apenas um oxigênio. Então, eu uso o prefixo mono. Mono mais a palavra óxido, monóxido, a preposição de, e o prefixo antes do nome do ametal indica a quantidade do ametal que eu tenho nesse óxido. Então, se eu tenho apenas um átomo de nitrogênio, eu não preciso colocar o prefixo mono. Eu só preciso colocar o nome do ametal. Então, vai ficar monóxido de nitrogênio. Então, se eu tivesse 2 átomos de nitrogênio aqui, então eu teria que colocar o prefixo de antes do nome do ametal. Mas como é apenas um, eu não preciso colocar. Então, a nomenclatura desse óxido neutro vai ficar monóxido de nitrogênio. O monóxido de nitrogênio é um gás produzido naturalmente pelo organismo. E esse gás promove a vasodilatação e ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo. Outro exemplo de óxido neutro é o N2O. Então, para fazer a nomenclatura desse composto, eu sempre começo lendo de trás para frente. Então, eu coloco o prefixo que indica a quantidade de oxigênio que eu tenho nesse composto. Depois eu coloco a palavra óxido. Então, óxido vem de oxigênio. Então, se eu tenho apenas um átomo de oxigênio, eu coloco o prefixo mono. Então, mono mais a palavra óxido. Então, eu vou formar a palavra monóxido, preposição de. E agora eu coloco o prefixo antes do nome do ametal. Então, esse prefixo vai indicar a quantidade de ametal que eu tenho nesse composto ligado ao oxigênio. Então, nesse caso, eu tenho 2 átomos de nitrogênio ligado ao oxigênio. Então, se eu tenho 2 átomos de nitrogênio, eu uso o prefixo di mais o nome do ametal, que é o nitrogênio. Então, vai ficar de nitrogênio. Então, o nome desse óxido neutro vai ser monóxido de dinitrogênio. O monóxido de dinitrogênio é usado em carros de corrida para aumentar a potência do seu motor. Essa é a aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa seu gostei embaixo do vídeo. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike, compartilhe esse vídeo com seus amigos, me siga em todas as redes sociais, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho para você receber todas as notificações do canal. E até a próxima aula. Tchau!